Essa semana nós vamos conhecer uma startup que leva uma solução engenhosa para uma propriedade e um laticínio que querem acompanhar a qualidade do leite. Também vamos conversar com um grande analista de mercado. Nós vamos analisar esses primeiros 6 meses de 2020. Conexão Leite Derivado. O leite na TV como você nunca viu. Emiliano, prazer em te receber aqui. Você fala aí da capital, futura capital do leite brasileira. Você está falando aí de Chapecó, provavelmente num frio danado. Qual é a solução que você entrega para o produtor e para o laticínio brasileiro? Oi, Paulo. Obrigado pelo convite. Nós trazemos uma solução, né, que é uma ferramenta e um sistema para análise do leite, né, que permite obter informações da qualidade, identificando animais com problema com mastite, né, e obter informações sobre desvios críticos em relação à nutrição do rebanho. Você é um daqueles engenheiros que descobriram o leite e tem trabalhado para que a gente possa fazer vacas e pessoas felizes. Como é que um laticínio, um produtor, pode ter acesso a essa tecnologia que você e os seus jovens amigos estão nos oferecendo? Então, por via direta, né? Então, o sistema é implantado nas fazendas, ou via indústria, ou via cooperativa e também consultoria rural, né? Onde os técnicos atendem às propriedades e realizam análises. Então, geralmente, fazendas aí a partir de 300 animais já podem ter a tecnologia implantada direta na fazenda em função do número de análises, né, que se torna viável, e fazendas menores são atendidas via consultoria rural, onde esses técnicos, né, as visitas técnicas realizam os procedimentos e avaliações. Você trabalha, então, oferecendo a possibilidade do produtor conhecer se o animal está com problema de mastite, se ele tem algum problema, baixa contagem de célula somática. Fala um pouquinho objetivamente sobre isso. Tá. O objetivo dessa tecnologia é permitir obter informações sobre a qualidade, né, nutricional e sanitária direto na fazenda ou o mais próximo possível da fazenda, né? Então, a partir dessa tecnologia, uma pequena amostra de leite aí em torno de 40 ml são coletadas, né, via linha de ordenha ou em ordenhas robotizadas, também dá para extrair essa amostra. Isso vai num aparelho, né, que pode ser levado até a propriedade ou pode estar também junto à cooperativa, junto à equipe técnica ou na indústria. Essa amostra, então, em até 1 minuto é analisada. E aí o sistema vai trazer indicadores, né, sanitários, ou seja, se esse animal pode apresentar um quadro de mastite nos próximos dias, se caracteriza, né, já a presença de uma inflamação da glândula mamária, e também algumas informações sobre o desvio nutricional crítico, né, obtendo alguns indicadores, como gordura, proteína, lactose, nitrogênio ureico, né, e com essas informações já estruturar a tomada de decisão para que se impacte, inclusive, na próxima ordenha, né? Você é um dos finalistas do Ideas for Milk e um dos engenheiros que perceberam que essa é uma cadeia de futuro. Eu tenho acompanhado a sua trajetória, a gente sabe que é algo muito importante o que vocês estão fazendo. A Bionexus é uma jovem empresa brasileira com muito futuro, e a gente sabe que, naturalmente, os laticínios continuarão mandando suas amostras para os laboratórios da Rede Brasileira de Qualidade do Leite. Mas para quem quer fazer um acompanhamento em detalhes, e cada vez mais isso vai ser importante, não só para a questão de saúde animal, mas também de nutrição animal, eu não tenho dúvidas, Emiliano, que você está trazendo uma grande contribuição. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco e desejar que rapidamente você seja um unicórnio para que produtores e consumidores possam usufruir da contribuição que você traz em termos de tecnologia. Muito obrigado. Obrigado também, Paulo. Vamos juntos. Agora nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre o mercado de leite, coisa que todo mundo gosta. E não teve nada mais desafiador na história do leite do que esse primeiro semestre de 2020.
É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Glauco Carvalho, pesquisador da Embrapa Gado de Leite, economista, um grande entendedor desse mercado de leite, um mercado altamente volátil. Glauco, muito obrigado por você estar aqui com a gente. E eu falei um pouquinho de você, mas queria que você dissesse para nós quem é, na verdade, Glauco Carvalho. Oi, Paulo, obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando aí um pouco da experiência nossa nesse programa. Bom, falar da gente é difícil, né? Mas eu diria que, de uma forma resumida, né? Eu sou de 4 filhos, nós somos mineiros, da grande Santo Antônio do Amparo, e meu pai sempre trabalhou... Onde é que fica essa cidade maravilhosa aí, que eu não conheço ainda? Essa cidade fica no sul de Minas, né? Chegando bem próximo do sul de Minas, mas para nós a gente fala que nós somos sul de Minas, né? Oh, é a cidade do ex-governador Garcia, né? Da região, né? Lá do município. E assim, meu pai sempre trabalhou com leite e com café, né? Então, já vinha de tradição, meus avós, enfim. E aí eu fui criado praticamente numa propriedade de leite e de café. Obviamente que os desafios, né, a vida vai oscilando, né, e aí a gente passou por momentos mais fáceis, momentos mais difíceis, mas no geral foi muito bom. Meu pai conseguiu, conjunto com a minha mãe, estudar os 4 irmãos. Hoje eu sou economista, mas os outros 3 foram para agrícolas, né, 2 agrônomos e um veterinário. E aí, como vamos dizer, o umbigo foi enterrado, né, na propriedade ali, acabou que eu entrei para a área agrícola e depois de tantos anos navegar em diferentes mares, eu acabei chegando na Embrapa Gado de Leite. Então, ou seja, o leite estava na veia. E aí, com desde o nascimento, né, até hoje. Então, hoje, pessoalmente, eu vim dessa família. E profissionalmente fui atuando aí como economista, depois acabei passando por São Paulo, vim para a Embrapa Gado de Leite, tive uma experiência internacional durante o doutorado e venho aí trabalhando nesse desafiador mercado de leite, que por ser desafiador, ele acaba sendo viciante, né? Então a gente gosta muito disso. Ô Glauco, quer dizer que você é a ovelha branca da família, né? Porque você fez opção pelo leite e os demais pelos grãos. Eu queria muito que a gente começasse a conversar, queria que você nos passasse aqui a imagem que você teve desses inesquecíveis primeiros 6 meses de 2020. Eu acho que da população da Terra, pelo menos uns 6,5 bilhões de pessoas vão ter muita história para contar. Eu estou dizendo que não é 7 bilhões, porque tem a turma que tem menos de 6 anos de idade, talvez não esteja percebendo o que está acontecendo de uma maneira tão intensa, né? A vida da gente está, né, assim, sendo revista, mas eu não queria que você ficasse no chororô, mas falasse com a gente aí, como é que você viu? Você tem feito análises muito interessantes, eu tenho acompanhado, por exemplo, a questão de custo muito oscilante, alguns produtos impactantes. Como é que você viu tudo isso até agora? De fato, o mercado esse ano ele tem apresentado uma volatilidade que historicamente ela é elevada. Não era para ser muito diferente, né? Nós estamos lidando com algo que nunca aconteceu, então tem um nível de insegurança, né, e desconhecimento que acaba gerando essas oscilações, e aí a gente vai aprendendo com os acontecimentos, né? Mas as expectativas acabam levando muito o mercado para um lado ou para o outro, né? A avaliação nossa, né, quando eu digo nossa, é porque nós temos uma equipe lá na Embrapa e a gente acaba discutindo a conjuntura mensalmente, fazendo essas análises. A gente conseguiu perceber, vamos dizer assim, 3 momentos distintos. Eu diria que para a gente dividir esse período em 3 partes, que são as partes já conhecidas. A primeira, nós tivemos uma onda aí de pânico. Foi quando os consumidores foram ao supermercado,
um risco, né? Quando eu falo expectativa, mas aquela insegurança, será que vai faltar produtos? Os laticínios vão continuar rodando normalmente, as fazendas? Então, acabou que os consumidores correram ao supermercado, por medo também de contrair o vírus, acabou que o pessoal antecipou e fez estoque em casa. Então, produtos como o HT, leite em pó, esses produtos foram mais demandados naquele momento. Então, nós tivemos um momento de pânico que levou uma corrida a compras, e essa corrida de compras ela acabou puxando os preços, né, que foi justamente no início, ali da segunda quinzena de março. Exceto da mussarela, né, e fechou os consumidor, né? Tanto o produtor quanto o consumidor. As duas pontas, isso. Legal. Impactou as duas pontas, foi a cadeia toda. Então, teve ali esse período. Aí, o período seguinte, né, que a gente fala ali, primeira quinzena de abril, segunda quinzena de abril, primeira quinzena de maio, nós tivemos um movimento contrário, né? O que aconteceu? Como muita gente já estava abastecido, a frequência de compra ela acabou se reduzindo, né? E naquele momento, a leitura do mercado foi um pouco... o efeito do Covid-19 já chegou no consumo. As pessoas começaram a comprar menos, as vendas de supermercado diminuíram. Na realidade, não foi o que aconteceu, né? Inclusive, fizemos pesquisas com consumidores e a maioria das famílias disseram que o consumo tinha se mantido. Mas nessa onda, gerou-se um pessimismo. Então, nessa segunda onda, nós tivemos queda de preço nos produtos no atacado. Nós tivemos uma queda de preço também que aconteceu no consumidor, nós tivemos queda de preço no mercado de spot, que é o leite vendido entre as empresas, e acabou que isso chegou no produtor, né? Então, o produtor, geralmente, é um momento de entre-safra que os preços sobem, o preço caiu. Então, gerou-se um certo pessimismo, né, nesse período de segunda onda. E aí, enfim, gerou um certo desconforto, mas que foi rapidamente superado. Foi um período curto. Aí, quando a gente vai para a segunda quinzena de maio, aí a leitura ficou mais clara, né? A leitura foi, o efeito do Covid não chegou ainda no consumo, né? Nós tivemos aí auxílios emergenciais do governo, que ajudou muito famílias mais necessitadas. Nós tivemos com a questão do pessoal cozinhando mais dentro de casa, né? A questão de ficando mais no isolamento social, acabou que o consumo das classes mais altas cresceu muito. Então, essa segunda onda aí que veio a partir de maio, ela vem puxando os preços, subiu o preço no atacado para todos os produtos, inclusive o mussarela, que foi o produto mais impactado inicialmente com fechamento de alimentação fora do lar, né? Subiu, o HT subiu, o leite em pó subiu, o produtor, leite spot, atravessou aí a barreira dos R$ 2,30. Quer dizer, chegamos aí com recordes históricos em vários produtos. Então, essa é a onda que nós estamos nesse momento. Queijo também, né, Gal? O consumo. Queijo também teve Queijo também. Bom, né? Quer dizer, apesar da gente ter tido uma queda do food service, o que a gente está percebendo é um incremento muito forte das vendas de supermercados. Eu vi um número recente, já fechando janeiro, maio, as vendas em valor de queijo cresceram 30% em relação ao ano passado. É um crescimento bem substancial e acabou que esse canal supermercado mais do que compensou, né, o fechamento dos institucionais, né, no caso da alimentação fora do lar. Então esse é um pouco o momento que a gente está vivendo, é um momento que a gente tem chamado essa terceira onda de desbalanço. Né? Por quê? Porque nós estamos na entre-safra e o consumo vem se mantendo e isso aí tem dado uma sustentação para os preços. Agora, Glauco, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal aí dos Estados Unidos e também da Argentina, e também da América Central. E uma coisa que assim, é positivo para o nosso setor, né, para o setor lácteo, é que, por exemplo, nos Estados Unidos o pessoal está jogando leite literalmente fora, o que é um problema até ambiental. Na Argentina tem lá um problema seríssimo, eles têm um potencial de exportação, mas um problema seríssimo de taxação do produto exportável. E aqui no Brasil a gente teve uma proteção natural para quem é produtor, que foi o câmbio. Eu acho que isso ajudou bastante. Agora, por outro lado, eu vi um trabalho da equipe que você lidera, a Quênia, fez um trabalho muito interessante. Vocês anteviram
que haveria um crescimento da demanda desses produtos, que até a palavra é muito bonita, indulgentes. Eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, o Brasil, comparado com os países aí, a gente a produção está legal, depois a gente pode falar de pontos negativos. E como é que é essa história de consumo indulgente? Fala para nós o que é isso. Na realidade, é um pouco esses produtos que trazem um grau de satisfação maior durante o consumo, né? São produtos que são bem saborosos, né? E aí acaba que esses produtos em si cresceram, e cresceram também produtos que levam, por exemplo, leite condensado, o pessoal fazendo algumas guloseimas dentro de casa. Então, esse consumo acabou sendo um consumo bem impactado, né? E vem se sustentando, né? Na realidade, as pessoas estão buscando alternativas de ficar em casa, mas ficar de uma forma mais feliz, né? Então, as pessoas acabam optando por produtos bem saborosos, e aí puxa uma parte desse mercado de leite, puxa uma parte do mercado de leite também que vai para a culinária, né? Então, é um mercado que tem sido está bem aquecido. Quando a gente fez esse trabalho, tem 2 meses, de fato, naquele momento a onda estava um pouco na onda do pessimismo, aí a gente divulgou o trabalho, teve gente que falou assim, mas esse trabalho, será que está assim mesmo? O que a gente está vendo é que as vendas recuaram, na realidade as vendas não tinham recuado, né? Elas estavam o pessoal estava esperando finalizar os estoques domésticos para voltar e comprar novamente os produtos, e foi o que aconteceu. Então, de fato, a gente está vendo o mercado... Eu diria que o setor lácteo, né, se a gente pensar no primeiro semestre, num balanço como um todo, apesar dos desafios, mas o setor até que saiu bem vitorioso, né? Quando você mesmo comentou a questão dos Estados Unidos, de Argentina, a situação deles é muito mais complicada do que a nossa. Então, e como é que câmbio e petróleo ajudaram aí a proteger a renda do produtor? Aí é o outro ponto, né? Geralmente, o que a gente observa é que petróleo e leite em pó, no mercado internacional, eles são muito correlacionados, né? E tem uma razão de ser, né? Que o petróleo muitos países importadores têm a sua renda baseada no petróleo. Então, quando o petróleo sobe, isso aí acaba puxando os preços internacionais. O que a gente viu foi o contrário. Então, o petróleo recuou no mercado internacional, mas, por outro lado, o Brasil se saiu muito bem. Eu diria que os países que estavam no período de entre-safra, ou entrando na entre-safra, e que não eram dependentes de um volume alto de exportação, eles se deram relativamente melhor nesse período de quarentena até o momento. E o Brasil foi um deles. Quer dizer, com a desvalorização cambial, a gente reduziu a nossa importação. Se a gente pegar os dados agora já fechados nos primeiros 5 meses, o volume de leite, né, quer dizer, o que a gente importou menos do que a gente exportou, o que sobrou aqui dentro em relação aos mesmos 5 meses do ano passado, foi quase 250 milhões de litros de leite. Nós estamos falando de praticamente 2 meses da produção do Nordeste inteiro. Então, foi uma retração muito forte de leite que veio de fora, e acabou que isso aí, mais a entrada da entre-safra, deu uma sustentação nos preços, que é o que a gente tem visto aí nesse momento. Quer dizer, pouco leite entrando, baixa importação, entre-safra, meus meses ali de abril, maio, junho são os meses de menor produção nacional. Isso aí deu uma sustentação maior, os produtores estão recebendo agora preços mais elevados. Agora, Glauco, para não parecer que tudo foram flores, tem também os espinhos, né, da atividade leiteira. E se a gente compara, por exemplo, os custos de produção nos últimos tempos, a coisa ficou meio apertada. Você vê, peguei aqui, fiz uma comparação rápida com o consumo, né, com o custo de vida. O custo de produção de leite subiu 3 vezes mais esse mês. Se a gente pega no último ano, subiu também 3 vezes mais. E eu sei que você acompanha isso com muito detalhe, e tem algumas coisas que puxaram muito. Uma delas foi o Covid, por causa desses produtos de limpeza. Mas o outro foi a soja, né? Queria que você, que é também um grande analista do mercado de grãos, aliás, sua origem começou aí, numa grande consultoria que o Brasil tem,
Eu queria que você fizesse uma análise, porque senão o pessoal vai querer achar que só tem rosas. E nós temos rosas, mas também temos espinhos. Com certeza, Paulo. Muito bom falar desse assunto, porque o produtor teve um desafio muito grande nesse início de ano, que foi justamente a relação de troca do preço do leite com o preço dos insumos, né? E o insumo, o custo vem subindo, né? A gente tem o ICP Leite que a gente acompanha, que avalia a evolução do custo de produção de leite no estado de Minas Gerais. A gente observa, se a gente olhar historicamente, ele cresceu quase 11% em 2018, mais 3, 4% em 2019, e nos primeiros meses desse ano ele já subiu 6%. Então, o produtor ele teve um custo mais elevado em relação ao início do ano passado. Se a gente comparar o preço do leite ao produtor com o custo de produção, nesse ano a relação para o produtor vamos dizer, até maio ficou pior. Aí depois, em junho, ele teve um preço mais valorizado, julho também vai ser um preço mais alto. Isso vai ajudar um pouco a balancear isso. Mas essa retração foi também um motivo essa retração de margem foi também um motivo que segurou a produção. E a gente vai ver ao longo desse ano custo mais alto mesmo. Milho pode recuar alguma coisa, não deve recuar muito. A gente tem, apesar de ter uma safra boa, nós estamos com uma demanda importante de milho. A gente começou agora, já no mês de julho e final de junho, a ter um volume de exportação de milho também mais alto. O Brasil hoje se tornou um grande exportador de milho e o câmbio tem colocado um piso para esses preços. No caso do farelo de soja, a alta é até mais expressiva, né? O farelo de soja ele vem se elevando, cerca de 1/3 da safra que a gente vai plantar ainda, quer dizer, a próxima safra ela já foi comercializada, então o mercado está muito justo e o Brasil tem exportado muita soja, principalmente para a China. Então, esse balanço de uma oferta um pouco mais justa de soja, com estoques baixos, e uma demanda muito grande vindo do exterior, impulsionando a nossa exportação, mas uma demanda firme, tanto para a soja quanto o milho no mercado interno, para a parte das granjas, isso aí tem colocado um piso aí nessas cotações, com o câmbio mais alto. A gente vai ver custos ao longo do ano bem mais elevados, algum recuo a gente vai observar sim, mas muito pouco. E o produtor tem que buscar alternativas, né? Buscar casquinha de soja, polpa cítrica, enfim, alternativas, né? Hoje a gente tem DDG, que são resíduos de destilaria de etanol de milho. Então são opções que o produtor pode utilizar, né? E fazer uma gestão muito, muito atenta nesses custos, né? Eu sei que você lidera uma equipe que faz análise de conjuntura de qualidade, e isso é uma das demandas que o produtor tem. Como é que o produtor ou laticínista pode acompanhar as análises que vocês fazem lá na Embrapa Gado de Leite? Paulo, é bem simples. Nós temos um portal que a gente coloca todas essas análises, que é o Centro de Inteligência do Leite, né? E aí da sigla cileite.com.br. Então o produtor entra lá, tem uma área de cadastro, ele só colocar o nome e e-mail e ele vai passar a receber todas as publicações que a gente divulga. Então, e as outras publicações, mesmo as passadas, estão todas no site. Então ele pode buscar um histórico, pode analisar, tem mapas, tem, enfim, uma série de estudos que a gente vem desenvolvendo, está tudo lá à disposição para que os produtores fiquem antenados e ligados nos movimentos que estão acontecendo no mercado, que ajuda no processo de gestão e de decisão da fazenda, né? Mesmo os laticínios também. Dados de qualidade, confiáveis e de graça. Isso aqui é o melhor. Mas nós estamos caminhando para o fim, é uma pena. Queria continuar conversando mais com você. Eu queria que você contasse um caos aqui para nós da sua trajetória profissional e de vida. Você tem algum caos para contar? Paulo, caos... Acaba que a gente tem vários causos, né? Mas eu vou contar um envolvendo leite, né? Eu era muito pequeno, ainda tinha aí meus 12, 13 anos, eu andava com meu pai para todo lado. E aí meu pai tem uma época que ele mexia muito no comércio de gado, né? E a gente foi um dia numa fazenda no sul de Minas, próximo a Varginha, numa propriedade interessante, que o produtor estava vendendo várias vacas. E meu pai foi lá e eu fui junto. E meu pai, assim, ele estudou pouco, mas de gado ele entendia muito.
eu olhava para uma vaca, ele já te falava, essa vaca dá tantos litros de leite. E aí o produtor estava comercializando lá com ele, aí o cara falou assim, não, eu vou separar o gado e aí eu quero, sei lá, R$ 4.000, não lembro o preço na época, meu pai, não, eu quero selecionar. Ah, não, mas para selecionar o valor é mais alto. Ah, é mais alto, mas quanto? Aí ele falou assim, tipo, 6 mil. Aí meu pai pensou, olhou para mim, eu balancei a cabeça, ele falou assim, passa o gado, eu vou selecionar. E aí foi passando o gado, ele foi, tira essa, e foi separando, na hora que montou o curral inteiro, falou para mim, dá uma olhada para você ver algum defeito. Aí eu saí olhando, não achei nada não. Aí ele falou pro produtor, então, é esse gado aí que nós selecionamos. Aí o cara olhou para ele e falou assim, não, mas esse gado aí eu não consigo fazer aquele preço que eu te falei, não. Esse aí, você tirou as melhores vacas que eu tenho no curral aqui. Parece até que você está com a minha lista de pesagem de leite. E essa foi um pouco a história lá. Hein, Glauco? O pessoal acha que pecuária de precisão surgiu agora, né? Ah, exatamente. Já chegava ali, já olhava as veias, as tetas, a postura, já sabia tudo. Muito Era bom. Impressionante. Muito bom. Esse foi um caso interessante. Já aconteceu outras vezes, mas assim, a lição é, tem que entender bem com quem que você está negociando, né? E a proposta que se faz, né? E o seu pai não tinha ciência, não tinha o livro, mas tinha sabedoria. A sabedoria também vem do viver. Esse é um lado importante que essa história sua traz para nós, e a gente tem que terminar mesmo. Eu queria te convidar para a gente fazer um brinde, ainda que à distância. Queria tomar um copo de leite com você. E, enfim, felicidades. Que o segundo semestre seja menos sofrido, com mais rosas e menos espinhos. A todos. Com certeza. Muita saúde a todos nós.